Eu até falo que eu era convencido. Uhum. A minha experiência de conversão foi mais à frente, mais adiante. Depois que eu fui promovido, naquela época, a gente recebia bem. E Uhum. quando eu cheguei em Minas, lá no interior, o rapaz chegava lá, o sargento do exército era como se fosse quase o prefeito da cidade, lá da região. O pessoal chegava e conversava, Bem né? estimado mesmo. Era, exatamente. E eu jovem naquela ideia e tal. Aí você E já tá com quantos anos? eu tava com 24 anos. Aham, Tava com nossa, 24 novo anos. sargento já. É, exatamente, novo. E aí, rapaz, eu lembro que quando eu fui pro quartel, eu já na igreja, e acabando que tinha uns colegas lá que era meio gaiato, de farra. Falaram, não, vamos lá ali na festa. Eu falei, moço, eu não vou, porque eu sou evangélico e tal, não vou não. E aí ele falou, não, ó, tem um casamento do amigo meu, você não vai beber, você não vai fazer nada, mas vamos lá. Uhum. Vamos lá, aí você vai e fica lá na boa e depois nós voltamos, não precisa beber, beleza. Eu falei, então eu vou, né, novo e Aham. tal. E eu fui, e aí começou, eles teve as festas e tal, as danças. Eu lembro que eu comecei assim, no primeiro encontro que eu fui com eles, eu Aham. comecei a acompanhar as músicas lá, o forró com a mão, né? Aham. Aí depois na outra ele falou, não, vamos de novo e tal. Eu falei, vamos. Aí acabando que eu já tava me requebrando todo. De repente eu já tava meio que envolvido com aquela festa, com aquelas farras deles lá, Aham. né? E aí eu fui para Minas e tinha um amigo muito, muito querido lá. Quando sempre nas férias eu ia para Minas e quando eu chegava lá em Minas, esse rapaz, ele gostava tanto de mim quando a gente ia para festa, ele falava, ó, você não vai sujar sua roupa não, a gente ia a cavalo. Você não vai sujar sua roupa não, você vai na cela, eu vou na garupa. Então ele gostava muito de mim. Uhum. E aí a gente sempre brincava, divertia. Só que esse rapaz sofreu um acidente. Ele sofreu um acidente e teve um traumatismo craniano e morreu. Eu perguntei pro meu pai, liguei pra ele, como é que tá o Valdo? Ele falou, não, o Valdo morreu e tal. Eu falei, rapaz, mas que pena, o que aconteceu? Né, não, ele sofreu um acidente. E aí, passado mais ou menos um mês, eu sonhei com o Valdo. E aí essa foi a experiência de conversão real que eu tive. Uhum. Eu sonhei, eu não estou querendo espiritualizar as coisas, mas eu creio que Deus ele fala de diversas formas na nossa vida, né? Ele fala pela palavra, ele pode falar através de sonho, porque Deus ele age da forma como ele quer. Deus é Deus, né? Uhum. E aí eu sonhei que eu cheguei num local e o Valdo tava brincando lá, tava divertindo com o pessoal e ele conversando, rapaz, aí eu preocupado, moço, você sofreu um acidente, como é que você Uhum. tá? Ele falou, não, eu tô bem. Aí eu falei, mas como que foi que aconteceu? Não, eu tô bem, não se preocupa não. Uhum. Só que ele pega no meu ombro, olha dentro dos meus olhos e fala assim, por que você não pregou pra mim quando eu tava lá na terra? Nossa, E porrada, hein? isso era às 3 horas da manhã, eu acordei chorando, aos prantos, aí eu falei bem assim, eu vou pro inferno, porque o rapaz já morreu. E Deus tá me cobrando o sangue daquele que já foi. Como é que eu vou resolver essa situação? Então eu fiquei muito preocupado. Ah, eu lembro até no versículo que fala que terrível coisa é você cair na mão do Deus vivo. Uhum. Porque uma coisa, às vezes, se você tiver como inimigo um homem, alguma coisa, tem como se resolver. Mas agora, quando o próprio Deus ele pesa a mão sobre você, meu É irmão, outra história, né? é outra história, aí não tem argumento, não tem. Você se encontra na condição que você entende que você é pecador, que você carece da graça de Deus. Então eu orei bastante, chorei muito nessa madrugada e Deus falou bem assim: olha, não, é passado, você está perdoado. Aí eu falei, mas a partir desse momento eu vou dedicar minha vida ao Senhor. Aí foi que eu tive a verdadeira conversão, foi aí que Entendi. eu comecei a olhar para Deus e dedicar a minha vida a Ele. Que é aí que eu comecei a aspirar o Pastor. ofício de pastor.